Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e vamos exibir agora a segunda reportagem que mostra como a empresa brasileira de pesquisa agropecuária tem lutado em prol da pecuária nordestina, região do semiárido. Hoje o destaque vai para os sistemas integrados de produção com componentes diferentes dos que são utilizados tradicionalmente em outras regiões do país. O desafio de se produzir alimentos no Nordeste é muito grande e as características de clima e solo forçaram a ciência a testar outras opções para fazer a integração lavoura, pecuária e floresta. As informações a gente confere agora com o repórter Marco Ribeiro. Pode rodar. Sistemas integrados de produção com componentes diferentes dos que são utilizados em outras regiões do Brasil. Aqui no semiárido, o desafio na produção de alimentos é muito maior e as características de clima e solo forçaram a ciência a testar outras opções para a integração lavoura, pecuária e floresta. E o sistema tem dado certo. Um arranjo de LPF preconizado pela Embrapa Semiárido, focado no semiárido, né? Então, diferente do que a gente visualiza em outras regiões onde o LPF é baseado com a arbórea, por exemplo, sendo eucalipto, normalmente arbóreas para madeira, como eucalipto, mogno, acácia. Aqui o nosso componente arbóreo é outro, um componente composto pela glericídia, que é um arbóreo forrageiro. Então isso é diferente, os arranjos também das plantas são diferenciados também, apesar da gente trabalhar com milho também, não tem a rotação com soja, aqui a gente trabalha com plantas que são específicas do semiárido. Nesse arranjo que a gente está aqui particularmente, é um arranjo onde você tem tudo aquilo que o produtor precisa para produzir na propriedade e não ter que sair para comprar nada fora. Então ele vai não ter uma dependência de insumos externos. Então ele vai produzir a silagem aqui dentro, a palma aqui dentro, a glericídia aqui dentro, cada um aportando aquilo que deve ser aportado. A silagem aportando a fonte de fibra para os animais, a palma uma fonte de energia e água e a glericídia aportando a proteína que os animais precisam para sua produção. Ela é uma leguminosa, isso? Isso, a glericídia é uma leguminosa arbórea, oriunda da América Central, e ela foi introduzida há mais de 40 a 50 anos no Brasil, e a gente vem pesquisando ela ao longo dos anos, diversos outros pesquisadores antes de mim vieram trabalhando com ela, e foi detectado que essa é uma planta espetacular, sobretudo por sua resistência à seca, sua rusticidade, praticamente não tem nenhuma praga nem doença que afete essa planta, e ela, como uma boa leguminosa, ela fixa nitrogênio no solo, ela ajuda o componente aqui, ela é importantíssima no nosso sistema de produção como um todo. Então ela fixa nitrogênio tanto para a palma quanto para as áreas de silagem, e ela é um componente constante aqui, além dessa fixação de nitrogênio, ela produz material para alimentação dos animais e ainda faz uma deposição de matéria orgânica no solo por conta da serrapilheira. A palma forrageira é uma ferramenta que se tornou indispensável no semiárido pela quantidade de água em sua composição, cerca de 90%, além de muita energia. Se combinada com as fibras através da silagem de milho e sorgo e a proteína da glericídia, o sistema atende à produção de carne e leite com desenvoltura. Um ponto de atenção é a correta implantação do sistema e o manejo de corte e fornecimento. Nessa área específica, é uma área de integração para a produção de forragem com retirada do material. Então, ele retira a silagem uma única vez por ano, ele planta essa silagem, a parte da silagem vai ser plantada e retirada e armazenado fora. A palma forrageira ele vai cortar também uma vez por ano, então ele tem que dimensionar de uma forma que a cada 2 anos ele venha a cortar novamente aquela área. E a glericídia ela dá em torno de 3 a 4 cortes por ano, que também ele vai cortar e fornecer a glericídia, pode ser fornecida in natura ou em forma conservada, na forma de feno ou na forma de silagem, sendo que a gente recomenda a confecção da silagem com a glericídia. Então a glericídia ele corta 3 vezes ao ano, a palma ele corta 1 vez ao ano e a silagem também. Tudo isso sendo retirado e armazenado. Com um detalhe que deve ser importante, esses cortes da glericídia, pelo menos um corte deve ser depositado de volta no sistema. Não só o tempo todo a gente está extraindo do sistema esse material da glericídia. É interessante que esse corte da glericídia ele seja feito pelo menos 1 vez por ano e depositado nas linhas de palma. Então ela vai juntar matéria orgânica, adubar aquele material e vai ser muito bom para a glericídia e muito bom para a palma também. Enfim, é uma sinergia muito interessante. Qual que é o potencial de uma área como essa de produção de alimento, né? E quais os cuidados sanitários que o produtor tem que ter?
Essa é uma pergunta muito interessante. Esse é um sistema onde você hoje consegue produzir em torno de 36 toneladas de matéria seca por hectare, né? Aí, juntando todos os componentes, a produção da palma somada com a produção da glericídia e a produção da silagem, em torno de 36 toneladas de matéria seca, de biomassa produzida. Mas mais importante que isso, o produtor tem que entender por hectare ano, isso mesmo, 36 toneladas hectare ano. Só que mais importante do que isso é quantidade de proteína produzida. Porque as pessoas que estão nos assistindo podem se perguntar: mas com qualquer silagem de sorgo eu consigo produzir isso, 36 toneladas por hectare. Mas não com a qualidade nutricional desse sistema. Não com o valor agregado que você está dando ao solo, que você está dando à sua propriedade, né? Então todo um microclima está sendo favorecido, está sendo criado quando você tem um arranjo de integração lavoura-pecuária-floresta. Então é 36 toneladas, mas você tem que atentar que no mínimo você produz, dessas 36 toneladas, você está produzindo quase 6 toneladas de proteína bruta. Então é muita coisa. Também mais de 10 toneladas de energia sendo produzida aqui dentro. Enfim, é realmente muita coisa, sem contar a água que é armazenada na palma forrageira, né? Então é um sistema que tem uma característica diferente, com resultados muito positivos. Em relação aos desafios que o produtor tem que atentar, a glericídia ela não tem muito problema em relação a pragas nem doenças. Uma recomendação nossa é que o produtor, na implantação da palma, trabalhe sempre com palmas com variedades resistentes à cochonilha do carmim, mesmo que ele esteja num estado como o estado de Sergipe, que não está sendo muito acometido pela cochonilha do carmim, mas a recomendação é que ele plante sempre variedades resistentes à cochonilha do carmim, independente da região que ele esteja, né? Que são materiais também tão produtivos quanto, e ele não corre o risco de estar trazendo essa praga para dentro da propriedade dele, né? E em relação ao sorgo e o milho, são os tratos culturais normais de uma silagem, que ele vai ter os cuidados normais, e a gente vai fazer isso com a tranquilidade, com a orientação técnica que ele vai adquirir na sua propriedade. Do semiárido brasileiro, a gente volta as atenções para a pecuária bovina no Brasil Central. E vamos continuar falando da preocupação com a boia, com a produção de comida na fazenda. É o segundo episódio da série A Boa Silagem, com o zootecnista e mentor do Fazenda Nota 10, Edson Popp. Hoje ele traz dicas de como preparar o solo para o processo de produção da matéria verde que se tornará silagem e qual a melhor forma de se produzir mais massa, economizando o máximo possível. Popp ainda destaca a importância do processo de calagem, que para ele é o principal ponto desta etapa. Confira. Olá, estamos aqui com o segundo episódio, A Boa Silagem, para os amigos do Giro do Boi. E hoje nós vamos falar um pouquinho, entra aí na seara dos agrônomos, que seria você preparar adequadamente o solo para implantar uma cultura para silagem. Então existem várias opções aí de forrageiras, como dissemos no primeiro episódio, milho, sorgo, capins, mas a viabilidade econômica disso vai passar muito pela correção e adubação do solo. Quanto mais você produz de massa, mais você dilui o custo. Então é muito importante que você busque a consultoria de um agrônomo da região. Ele vai fazer análise de solo, corrigir, adubar, e você então poderá, na sua cultura, obter o máximo. Quando você planta sem corrigir o solo, você já está, vamos dizer, praticamente colocando a sua cultura em risco. Às vezes as pessoas me perguntam: mas olha, eu calcareio, eu adubo e não chove. Isso é uma coisa que você não pode controlar. Agora, quando você não corrige adequadamente o solo, você já está condenando a sua cultura a um insucesso de saída. Então, essa é uma dica muito importante.
busque a consultoria de um agrônomo, faça calagem e adubação de solo para depois você entrar com a cultura que você pensa em fazer silagem. Seguramente você vai produzir mais e vai diluir esse custo adicional que você teve no início. Estes foram os pontos da nossa correção e adubação de solo. Espero vocês no próximo episódio. Até lá! Depois do intervalo, o assunto é manejo de pastagem. A professora universitária Janaína Martuscello destaca que capim é dinheiro sim e alerta para o controle das plantas daninhas nas fazendas de pecuária. Conheça ainda algumas variedades e vantagens de gramíneas híbridas, que são cruzamentos entre forrageiras diferentes e que chegam a produzir até 70% a mais de proteína bruta. O Giro do Boi volta já.